Da articulação do golpe de 64 até as diretas já, Minas Gerais participou de maneira pontual e decisiva na história desse país. Nós estamos aqui ao lado de uma pessoa-chave, o flautista do rei. Por que, doutor Aníbal? Obrigado por ter voltado aqui ao nosso programa, mas por que o flautista do rei? É curioso, esse nome, flautista do rei, foi o próprio Juscelino que deu. Quando eu fui caçado pelos militares, depois de ter participado da Revolução, inclusive ter sido ferido quando aparteava o Brizola, Sim. O Juscelino falou, mas que coisa horrorosa, você ajudou a fazer essa revolução e agora você é caçado e perseguido. Então um amigo nosso que estava contou a história do flautista do rei. O rei, triste, chamou algumas pessoas, inclusive o ministro, eu estou muito deprimido, eu queria alguma coisa que me alegrasse. Aí chamaram uma bandinha do interior, a bandinha tocou, o rei ficou empolgado, falou, leve a todos lá no tesouro do rei, e que todos encham os instrumentos de moedas de ouro. O ministro voltou, disse, eles estão satisfeitíssimos, menos, é claro, o flautista, porque não coube nenhuma moeda na flauta. Olha só. Passado 30 dias, o rei ficou triste e pediu que se trouxesse a banda. Com o dinheiro da primeira recompensa, os músicos estavam todos bêbados, à exceção do flautista do rei. E tocou, o único que tocou certo, os outros erraram tudo. O rei, revoltado, vocês conheceram a gratidão do rei, agora vão conhecer a punição. Leve esses mau caráteres lá no calabouço e enfie o instrumento na boca de cada um. Sim. O ministro foi e voltou pesaroso. Majestade, não deu para cumprir. Os instrumentos são formas muito irregulares, não deu para cumprir o que o senhor pediu. Eu só consegui dar a punição ao flautista. Então o Juscelino Aníbal é o flautista do rei. Fez uma revolução e depois foi punido por essa revolução. Daí nasceu o nome flautista do rei do Rio. Interessante, muito interessante. Nós estamos aqui na chácara do Mosteiro em São Vicente, um lugar aprazível, muito gostoso, muito tranquilo aqui, né? Formidável, com uma história muito interessante. Uma história interessante também. Bem diferente daquele clima dos dias que se antecederam à Revolução de 64, né? Certo. Um paradoxo, né? Uma coisa bem distante do que foi. Foi muito tensos aqueles dias, não foi? Foram muito tensos, foram dias difíceis. O Brasil todo foi abalado por uma série de conflitos rurais, conflitos, ameaças ao Congresso. É preciso que hoje se lembre disso. Quer dizer, nós tínhamos o Brizola, que era uma pessoa muito intempestiva, fazia ameaças ao Congresso, organizou 8.000 grupos armados paramilitares. Isso criou um clima de insegurança que fez com que Minas liderasse esse movimento. E, infelizmente, eu diria, como o Trotsky disse sobre a Rússia, que foi uma revolução traída. Porque tão logo se fez essa revolução para defender o Congresso, a democracia, etc., isso virou uma ditadura, um arbítrio, e os militares realmente ficaram donos do poder. Isso foi assessor do JK à época, né? Foi. Quer dizer, viveu bastante mesmo, intensamente isso, foi caçado, inclusive. Intensamente. Eu fiz as defesas do Juscelino. Sim. E além das defesas, escrevi 2 livros sobre ele. Eu era líder do MDB, do então MDB, e acabei sendo caçado pelos militares, o que me levou à atividade privada. Eu fiz então uma empresa de projetos, eu fiz 290 projetos industriais, depois me dediquei ao reflorestamento e fiquei algum tempo com o Juscelino, tanto em Nova York quanto em Paris. Inclusive colaborei um pouquinho na redação da autobiografia dele. Também? Conta alguma coisa sobre isso. Interessante, né, nessa época. Como foi conviver nós lá? precisávamos de criar alguma coisa que motivasse o Juscelino. Então, o Coni, o escritor Coni, ele motivou muito o Juscelino para fazer essa autobiografia junto com o Bloch. E eu levei até muitas biografias para o Juscelino ler, inclusive de vários estadistas e tudo, e ele acabou realmente, ficou 6 meses sem ficar muito magoado, dedicado a essa autobiografia. E foi realmente um trabalho muito interessante que mostra todos os antecedentes de Brasília, da luta dele política. Foi muito bom. E o que o leitor vai encontrar no Flautista do Rei, doutor Aníbal? Ele vai encontrar uma boa parte da história secreta desse movimento. E do Brasil? Os contatos do Brasil. Os contatos, inclusive, aqui com Adhemar de Barros, tentando fazer com que São Paulo participasse da Revolução. Muitas coisas assim curiosas que ocorreram,
não é? Quer dizer, realmente essa revolução ou esse golpe, ele teve uma série de influências políticas, inclusive externas. Reverberaram até fora do país, ia dizer sobre isso. Exatamente. Foi um movimento assim. E ele estava no auge da Guerra Fria. Então foi realmente o movimento de Minas. Até o embaixador americano fez uma declaração intempestiva, que depois parece que ele foi até censurado, dizendo que foi muito bom o movimento de Minas Gerais, porque evitou uma possível e necessária intervenção dos Estados Unidos. Ele foi censurado por isso. Nossa. Mas, na verdade, havia isso. Nós não podemos achar que o país, com as dimensões continentais, dentro do mundo com conflitos geopolíticos muito sérios e ideológicos, que o Brasil se tornasse um país comunista, ou o contrário, que a Rússia abandonaria os seus aliados aqui. Então, nós ficamos realmente numa situação de ou o brasileiro tomava uma solução para o Brasil, de interesse do Brasil, então nós iríamos ser parte da Guerra Fria, inclusive com risco de divisão do território, como aconteceu com a Coreia, com a Alemanha, com o Vietnã. Virar um muro. Virar dois países. Então, realmente, hoje é muito difícil você dizer isso. O Brasil era um adolescente, estava crescendo. Era um adolescente, estava crescendo. Mas isso tudo foi bom porque o Brasil hoje está mais amadurecido. Eu acho que a revolução econômica que o Juscelino começou teve uma continuidade e essa revolução hoje fez com que o Brasil hoje se colocasse numa posição privilegiada. Em termos de economia, nós fizemos comício na rua contra uma dívida de 14 bilhões de dólares com o Fundo Monetário. A campanha do Lula foi feita em cima disso. O Brasil não só pagou o Fundo Monetário, como emprestou 30 bilhões de dólares para o fundo. E tem em reserva hoje 300 bilhões de dólares. Nossa. Quer dizer, é uma situação privilegiada. Também muito graças à agricultura, que ao contrário tem sido hostilizado. O governo é um pouco... Eu acho que a Dilma, nesse ponto, é uma pessoa que tem sido muito desatenciosa com a agricultura. Ela aceita ainda aqueles slogans de esquerda, os males do Brasil dependem do latifúndio. Não existe mais latifúndio, hoje existem grandes corporações e pequenas propriedades familiares que estão dando bom resultado. Então o Brasil não pode ficar tocando essa música do passado. Nós hoje somos um país, dominamos o mercado mundial de frangos, de suínos, de bovinos, e muita coisa que é feita aqui contra a agricultura é patrocinada por concorrentes nossos na Europa e nos Estados Unidos. Quem não sabe disso é porque não lê os jornais internacionais. Então, o Brasil passou a incomodar. Essa que é a realidade. E nós temos hoje um país com alta tecnologia. Os Estados Unidos conseguem extrair petróleo a 1.400 metros de profundidade. O Brasil com 4.500. Nós hoje exportamos os aviões praticamente todos para os voos internos americanos, fabricados no Brasil. Nós temos hoje tecnologias das mais avançadas em diversos segmentos. Puxa, 18 produtos agrícolas nossos têm produção por hectare maior do que a americana. Sim, a Embraer, então, uma empresa que está em crescimento. Embraer em crescimento. Quer dizer, nós temos que ter orgulho do Brasil. E não deixar que isso aqui vire assim um quintal ideológico. Por que ainda há um desprestígio internacional contra o Brasil? Você acredita que a corrupção ainda é o grande vilão do país? Uma das coisas tem sido realmente a corrupção. Mas o Brasil tem também, às vezes, perdido o bonde da história. Às vezes nós ficamos insistindo. Eu acho que essa aliança, esse negócio do Mercosul, é um equívoco geopolítico. Ao contrário do que se pensa, e o MacArthur, Rousseff, os teóricos da geopolítica, diz exatamente o contrário. A vizinhança não é o que cria a união, ela cria conflitos. Interessante que você pega a Europa Central, vive a briga, Polônia, Rússia, Alemanha, porque é onde se dá o conflito dos interesses. Então, nós aqui tratamos bem a Bolívia, ela tomou as refinarias que ela pediu que o Brasil fizesse lá. Nós tratamos bem a Venezuela, ele estimulou a Argentina contra a gente. Nós tratamos bem a Argentina, ela está criando restrições aos nossos produtos lá. Então não está sendo uma amizade muito correspondida. Está sendo um pouco de ingenuidade, talvez? Não? Um pouco de ingenuidade e ideologismo. O PT, talvez, se me permite, ainda pensa muito como um partido ideologista, sendo que agora ele está na direção do país, ou pensa assim? Não? Pensa, infelizmente. E o nosso ministro das Relações Exteriores, que eu esperava que fosse uma pessoa mais equilibrada, tem sido muito ingênuo nisso. O Teodoro Roosevelt uma vez disse assim: os países não têm amigos, têm interesses.
Então é uma frase real, não adianta você achar autêntica que alguém vai chegar benéfica, fazer benefício para o Brasil de graça. Não. É uma troca. É uma troca, é uma troca. Então, o senhor vê um nome para a presidência do Brasil hoje, está se falando bastante no Aécio Neves, e enfim, alguns outros nomes, porque assim, realmente não dá para a gente negar que está havendo uma situação difícil com essas manifestações. Nós já falamos no programa anterior, mas é bom estar trazendo isso, acabou surgindo novamente. O Brasil está caminhando aí a passos largos por talvez o início de uma recuperação dessa situação da corrupção, está saindo do Brasil, uma nova imagem brasileira. Quem que o senhor vê assim no horizonte como uma pessoa que pode realmente abraçar o país nessa situação? Eu acho um pouco suspeito porque eu sou mineiro, mas eu acho que realmente o Aécio deu uma demonstração de eficácia da gestão. Minas Gerais vivia de pires na mão diante da União. Ele fez um corte, diminuiu o número de secretarias, ele eliminou 3.800 cargos em comissão e fez com que o Minas, se pega as melhores universidades do Brasil, das 10, 4 estão em Minas. Você pega no ensino fundamental, Minas tem a liderança também. Então eu acho que ele tem feito um trabalho muito bom. É claro que isso aí, São Paulo tem líderes importantes e tudo, eu acho que, mas falta realmente no momento ainda uma definição do quadro político. Eu acho que essas forças ainda estão se compondo. Eu acho que a Dilma tinha uma posição privilegiada em termos de pesquisa de opinião, mas ela sofreu um desgaste muito grande e eu acho que, infelizmente, o PT tem derrapado muito. Por exemplo, o PT é um partido de esquerda que luta pela defesa das estatais. O estatismo é uma característica principal da esquerda no Brasil. No entanto, nesse 1 ano e meio, conseguiu-se baixar o valor patrimonial das 4 estatais brasileiras em 200 bilhões de dólares. Petrobras perde hoje para a Ambev de cerveja, que é particular, em termos de valor patrimonial. Sim. A Petrobras perde para o Friboi, atualmente. Quer dizer, a Petrobras, que era o símbolo de toda a eficácia brasileira das estatais. O verde e amarelo é uma bandeira forte. Que era uma bandeira do PT, Petrobras é uma bandeira do PT, tá assim, quebraram praticamente a Eletrobras. Ela tem 46 bilhões de diminuição patrimonial. A Vale do Rio Doce, ela não é mais estatal. É sim, porque os fundos de pensão é que tem o domínio administrativo da Vale do Rio Doce. Também fizeram uma série de barbeiragens e ela diminuiu significativo o seu valor patrimonial. E, por incrível que pareça, um banco que nunca teve esse problema, que é o BNDES, diminuiu em 38 bilhões o seu patrimônio. Então jogou-se fora e é preciso, é uma coisa que o PT vai ter que responder. Porque a maioria dessas empresas eram sustentáculos dos fundos de pensão. Então, quando os aposentados da Petrobras, os aposentados da Eletrobras, os aposentados da Vale do Rio Doce verificarem isso, que eles foram levados a ter uma diminuição da sua aposentadoria, um sacrifício do seu futuro, sim, em razão dessa má gestão, e houve má gestão. Por causa da Petrobras, infelizmente, ela compra. Caso, né? Para não levar a coisa ao ponto de acusar isso de uma corrupção ou que tal, mas você pega pelo menos o despreparo de comprar uma refinaria antieconômica nos Estados Unidos, que foi comprada por uma pessoa por 48 milhões de dólares e 6 meses depois vendida à Petrobras por 800 milhões de dólares. Então isso aí é uma coisa realmente chocante. Fica muito... É difícil explicar, difícil explicar. Realmente é uma coisa... Então essas barbeiragens, essas falhas, essa falta de gestão está conduzindo, infelizmente, a uma posição delicada para o PT. E nós estamos vendo isso nas ruas, né? Nas manifestações. Hoje, se o senhor pudesse dar uma nota de 0 a 10 para o governo, qual nota o senhor daria? Eu não vou dar nota porque eu já fui professor, mas realmente o povo está dando, o povo está dando, infelizmente, e nós torcemos. Eu acho que chega um momento, e eu não sou mais político, mas que eu torço para dar tudo certo. Eu quero que a Dilma acerte, eu quero que ela resolva os assuntos. Ela tem tido atos de coragem, mas há realmente um problema de gestão, né? Eu uma vez disse que eu não gostei do Ministério, porque o Ministério da Dilma tem pessoas totalmente desconhecidas e outros
infelizmente, conhecidos demais. Muito bem colocado. Bom, nós estamos terminando mais uma vez a entrevista com o ex-ministro Aníbal Teixeira. Muito grato, muito agradecido por ter vindo aqui ao meu programa, aqui teve a entrevista. E o Flautista do Rei aí à disposição para quem quiser saber mais sobre os bastidores da Revolução de 64, Tancredo e tudo mais, né? Muito bem, eu agradeço, é uma oportunidade muito boa e você é um grande entrevistador que facilita tudo. Muito obrigado, eu fico muito feliz. QTV Entrevista de volta no próximo domingo às 22h20 e assista esse programa em edições extraordinárias durante a nossa programação. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você.